corta o dispositivo que impede o contingenciamento da data da sanção em diante. Pois bem, nós abrimos uma campanha, um abaixo-assinado das entidades aqui presentes, chamado Fórum FNDCT. Esse abaixo-assinado recolheu 131 mil assinaturas de pessoas físicas, né? Mas também mais de 200 assinaturas de entidades, que têm uma enorme representatividade, né? No Brasil, que representa talvez milhões de pessoas, essas entidades. E hoje nós estamos aqui às vésperas, amanhã será votado o veto, estamos aqui às vésperas da votação para fazer a entrega do abaixo-assinado para o senador Veneziano Vital do Rego, que é do PSB da Paraíba, ele é primeiro vice-presidente do Senado, né, do Senado Federal. O presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional não pôde estar presente aqui, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, mas o veneziano está aqui representando a altura, um grande amigo da ciência brasileira, né? E nós vamos fazer uma breve fala aqui das entidades, veneziano, senador, para depois a gente lhe entregar o abaixo-assinado, né? Eu acho que eu vou começar a fala pelo SBPC, o presidente do SBPC, o Deu, que é quem organizou dentro da sua estrutura o abaixo-assinado. Aí depois as entidades vão se inscrevendo, pediria que fossem falas curtas, para que nós depois pudéssemos fazer a entrega do abaixo-assinado ao senador e ouvir as palavras do senador aqui no nosso evento. Deu, a palavra está contigo. Bem, boa noite a todos, boa noite, senador. Muito obrigado por sua presença aqui e por receber, em nome da mesa do Senado, esse abaixo-assinado, que, como o Celso disse, foi recolhido em algumas semanas e atingiu esse número significativo de 131 mil assinaturas, um tema que normalmente as pessoas não conhecem muito, né? Derrubada do veto do FNDCT. Mas é significativo porque representa uma parcela importante da comunidade científica, acadêmica, setores empresariais do Brasil, e mais de 100, como o Celso mencionou também, mais de uma centena de entidades, as mais diversas, que têm uma representatividade grande nessa comunidade científica, tecnológica, de inovação e acadêmica do Brasil. Então, esse abaixo-assinado é a expressão da vontade, a derrubada desses vetos que o presidente colocou ao que foi aprovado na Câmara e no Senado. Lembre, senador, e o senhor certamente votou nisso, que foram 71-1 no Senado. Então, foi uma vitória muito expressiva. No início do ano passado também houve um movimento de extinção desse FNDCT. De novo, no Senado Federal, houve uma manifestação muito forte em defesa do FNDCT. Então, nós lhe passamos as mãos essas assinaturas para serem enviadas, levadas à Câmara do Senado, e na expectativa que o Senado reafirme, e também a Câmara, aquilo que fez semanas atrás, da importância da derrubada desses vetos, e o Brasil tem o direito de ter os recursos públicos que são arrecadados para isso, por lei, e serem utilizados para isso, porque ciência e tecnologia é um instrumento fundamental, ainda mais em momentos de pandemia. Então, nós queríamos agradecer novamente muito a sua presença aqui. Muito obrigado. Pois bem, quem fala agora, quem quer falar agora das entidades? Ninguém se inscreve. O Luiz quer falar pela ABC, Academia das Ciências? Eu gostaria de falar. Boa noite a todos, senador veneziano. Eu sou Odir de Lagostin, presidente do CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. E eu venho aqui ressaltar a importância da derrubada desse veto, porque o FNDCT significa um alento para a área de ciência e tecnologia, o derrubado desse veto significa a injeção de recursos extremamente importantes para financiar a pesquisa no país, a pesquisa que leva ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, que sem esses recursos, fica numa situação, hoje já está numa situação de penúria. Nós estamos regredindo, nós estamos indo no sentido inverso ao que nós deveríamos estar indo como país,
nós deveríamos estar investindo mais em ciência e tecnologia para prosperidade do país, no entanto, a gente está indo no sentido contrário. Então, acho que a comunidade científica do país inteiro entende e sente a necessidade de mais recursos, entende a importância do trabalho que o parlamento vem fazendo, valoriza muito a iniciativa do parlamento de colocar mais recursos para ciência e tecnologia. Eu acho que o projeto de lei 135 realmente é muito significativo, e deixar como ele estava, né, como foi aprovado pelo parlamento, é muito importante, né? Pelo menos a questão relativa à proibição do contingenciamento dos recursos deste fundo. A comunidade científica respondeu, né? Nós tivemos uma adesão, um apoio bastante expressivo, né? 131 mil assinaturas não é pouca coisa. Eu acho que é uma demonstração da importância que tem esse tema para o país, né? E nós confiamos que o parlamento vai manter, né, a decisão tomada no final do ano passado, né, de aprovação dessa lei, com o artigo que impede o contingenciamento, com o artigo que permite, então, que esses recursos arrecadados para financiar ciência e tecnologia sejam, de fato, usados para financiar ciência e tecnologia. Então, é isso que a gente espera, e estamos confiantes que amanhã teremos, né, um resultado favorável e poderemos, então, comemorar essa conquista. Muito obrigado. Obrigado, Dir. Então está escrito Fernando, e na sequência o Luiz Davidovich. Fernando Peregrino. Boa noite. Muita alegria ver o senhor aqui nesse nosso encontro, muito simbólico, porque representa o coroamento desse esforço de mais de um ano da comunidade científica, com apoio do nosso parlamento. Quero dizer, eu venho de uma instituição secular, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que completou 100 anos no ano passado. Ela foi protagonista na criação da tecnologia de exploração de petróleo a mais de 3 mil metros de profundidade, e agora deve ser também protagonista na obtenção de uma vacina brasileira. A professora Leda Castilho está nas mãos com uma das 4 oportunidades que o Brasil tem de ter a sua própria vacina e ficar independente em relação à importação que ora angustia o povo brasileiro pela escassez desse imunizante. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Nós temos chance com esse recurso do FDCT de produzir resultados muito superiores aos valores despedidos pela sua composição. Então, quero lhe deixar um abraço. Eu sou presidente do CONFIS, Conselho Nacional das Fundações de Apoio, que reúne 88 fundações no Brasil inteiro. Parabéns mais uma vez. Quero lhe homenagear em nome da nossa terra Paraíba, da qual eu integro junto com meus pais a minha origem, né, também. Muito obrigado, senador veneziano. Obrigado, Fernando Peregrino. A palavra agora com o Luiz Davidovich. Bom, boa noite, senador veneziano. Agradeço muito nos receber aqui, receber esse abaixo-assinado, que tem uma importância muito grande, não só para a comunidade científica, mas para o país, para o Brasil. E quando nós falamos do FNDCT, quando nós falamos na necessidade de que se pare o contingenciamento desse fundo, é porque nós vemos as grandes oportunidades que esse país tem, os grandes desafios para o futuro. Esse país precisa fabricar novas vacinas que possam acompanhar novas cepas de vírus. Nós não podemos ficar tão dependentes assim de outros países em relação à saúde da população. Esse Brasil precisa trabalhar em energias limpas, precisa trabalhar numa biotecnologia que utilize a biodiversidade que temos aqui, que é 20% da biodiversidade mundial. São muitas e muitas oportunidades que vão enriquecer o Brasil. É inadmissível, né, que a Embrapa fique com dificuldades de renovar seus equipamentos. É matar a galinha dos ovos de ouro. A agricultura é uma grande fonte da ciência, da economia brasileira. E temos muitas outras fontes de riqueza na indústria, nas universidades, que precisam ser preservadas e fortalecidas para aumentar a riqueza desse país. Então, é assim, com grande satisfação que nós lhe entregamos
esse abaixo-assinado e com a certeza de que o parlamento saberá confirmar o que já fez no passado, recente, ao votar a Lei 135/2020, né, e que saberá, então, derrubar o veto presidencial, especialmente aquele que restabelece o contingenciamento, que está pegando 90% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que está empobrecendo esse país. Então, vamos passar da 62ª posição no Índice Global de Inovação a uma posição mais consistente com ser uma das 10 maiores economias do mundo. Então, obrigado, senador, e vamos em frente dessa luta pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela ciência, tecnologia e inovação. Obrigado, Luiz. Então, está escrito agora o reitor Modena, e, na sequência, o Enio Pontes. A palavra é minha, não é isso, Celso? Isso. Então, tá bom. Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube, né? Boa noite, senador veneziano. É uma honra tê-lo aqui nessa iniciativa que nós construímos em torno da SBPC, em torno do Celso Pancer, e criamos esse fórum, né, para tratar de uma das coisas mais importantes que o país precisa, que é ter a sua soberania em alguns assuntos de total importância para a nação. As palavras do presidente da SBPC, do Ildeu, do Luiz, do Fernando Pellegrino, apontam exatamente essa questão premente das vacinas, mas que é uma das coisas importantes do país, porque o senhor bem sabe que um país soberano precisa dominar o ciclo do nióbio, o ciclo da produção de chips, dos submarinos, dos lançamentos espaciais, mas isso só se constrói, né, numa cadeia que está representada hoje aqui, né, e eu faço questão de evidenciar, o abaixo-assinado são mais de 100 entidades, mas aqui nessa sala estão as maiores iniciativas de amparo à pesquisa, fundações de apoio, né, entidades sindicais ligadas à ciência, né, a Confederação Nacional da Indústria, então o setor produtivo está aqui, né, com a Giana, né, nós temos a Associação de Pós-Graduações dos Pós-Graduandos, temos também a Associação dos Reitores das Universidades, Andifes, e nós, né, eu sou reitor do Instituto Federal de São Paulo, representando o CONIF, que é a reunião dos reitores dos institutos federais. Então, eu gostaria de encerrar, né, e fazer a seguinte fala, né? O Fundo Nacional ele acaba desembocando os seus recursos na FINEP, no CNPq, e isso vai fomentar lá na base as pesquisas dos nossos grandes cientistas e dos seus alunos, que serão os cientistas das próximas gerações. Que um país não se faz numa geração. E essa cadeia que acontece nas universidades, nos centros de pesquisa que o país tem, e toda essa cadeia, né, junto às fundações de apoio e os institutos federais, é isso que está em jogo. Então, é isso que eu gostaria de lembrar ao senador, né, que alunos de pós-graduação, alunos de graduação, os institutos federais trabalham com pesquisa, inclusive no ensino médio, é essa cadeia que está clamando, né? É como se fosse hoje um grito da ciência, né? Que muito bem organizado por todas essas entidades, no comando do Ildeu, do Celso Pancer. Então, fica aqui esse generoso, né? Essa generosa fala de agradecimento à sua presença, dando a importância devida
a essas questões. Então, muito obrigado. Celso, a palavra é com você. Obrigado, Modena. Está escrito o Enio, do Proifes, e, na sequência, o Roberto, do CIND GCT. Obrigado, Celso. Saudação a todos os presentes, todos os ouvintes, senador Veneciano. É importante a gente dizer, né, que depois de toda essa mobilização que foi feita das entidades científicas, da Iniciativa Brasileira para a Ciência e Tecnologia do Parlamento, coordenado pelo Celso Pancera, o CTP.br, com o apoio de todas as entidades aqui presentes, e todas as entidades que já foram citadas aqui, né, o Federação, que é a Federação dos Sindicatos dos Professores e Professores de Instituições Federais de Ensino Superior e Ensino Básico e Tecnológico, e também vários parlamentares, amigos da ciência de todo o país, mostraram a importância nesses dias, com a importância do FNDCT, nesse fundo tão importante para a ciência brasileira. Então, nós estamos aqui hoje trazendo todas essas assinaturas, aqui junto com todas as entidades aqui do ICT.br, e isso foi uma decisão complicada, depois de tudo que aconteceu lá no Parlamento, né, foram conquistadas ali junto com o Congresso Nacional, a aprovação do PL 135, do senador Isalci, né, virando depois esse projeto 177, 2021, e aí teve essa decisão aí do Executivo, do qual nós estamos aqui diante para como que se tira esses vetos, né, cabe apontar que o FNDCT é uma das principais fontes de recurso orçamentário e financeiro para o apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como as universidades, do qual eu faço parte, né, onde se concentra aí quase a totalidade da produção científica nacional. Então, é muito importante o FNDCT, é um desenvolvimento importante para o nosso país, um desenvolvimento social, crescimento econômico, é por isso que nós estamos aqui hoje. Obrigado, Enio. A palavra está com o Roberto, na sequência, Bia. Obrigado, Celso. Obrigado, senador, pela presença. Senador que está aqui representando os congressistas. E saúdo Celso, parceira, e Deu, com os integrantes que estão aqui representando aqueles que compõem o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil. O Congresso teve a Ciência e Vida, né? Reconheceu essa demanda fundamental para o progresso de qualquer nação no mundo de hoje. E não é a primeira vez que o Congresso faz isso. Vamos lembrar lá no passado, foi o Congresso brasileiro, o Estado brasileiro, que reconheceu a importância da ciência e institucionalizou a política de ciência e tecnologia nesse país ao criar o CNPq e a CAPES lá em 1951. Foi a partir de eventos trágicos, como, por exemplo, a bomba atômica, o domínio da energia nuclear, que nós aprendemos a importância da ciência e tecnologia. E o Congresso sempre teve esse entendimento que ciência e tecnologia é vida, né? E, por isso, não só criou o CNPq e a CAPES, como criou a FINEP, como criou, mais tarde, o próprio Ministério, transformando isso num assunto de Estado. Porque hoje, sem ciência e tecnologia, não há desenvolvimento. E o FNDCT também foi criado junto ao Congresso. Então, o Congresso entendeu que é necessário escutar a voz da sociedade, não só de nós, integrantes aqui do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e alimentar a ciência e tecnologia e recursos para que ela possa trabalhar para o país, para que ela possa encontrar soluções para os problemas brasileiros, como, por exemplo, agora nós estamos sendo colocados de maneira dramática frente à pandemia, né? Não é dinheiro para pagar, senador, os nossos salários. Nós não estamos pedindo recursos para nos bancar, nós estamos pedindo recursos para trabalhar para o povo brasileiro. Como o Luiz Davidovich bem colocou, é para gerar vacinas, é para gerar insumos, é para desenvolver a agricultura, para criar inovações e novas mercadorias para a indústria, né? Então, o FNDCT tem essa importância. Infelizmente, o presidente da República não assim compreendeu, tanto que fez 2 vetos que desfiguram uma lei que foi aprovada por todos os congressistas na sua ampla maioria. E por isso nós estamos aqui de volta, para reafirmar o desejo da sociedade e contar com o Congresso para que ele também entenda que aquilo que ele aprovou
é necessário para a população brasileira e não só para nós, pesquisadores, servidores da área de ciência e tecnologia, gestores. Então, nós contamos novamente com o Congresso para que o povo brasileiro tenha acesso a esses recursos que vão ser transformados em conhecimentos e em soluções para os nossos problemas. Obrigado, boa noite. Passar para a Bia, na sequência para o Fernando, do Fórum CIT. Pode ser, Fernando? Olá, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos, o senador veneziano também, e as pessoas que nos ouvem. Boa noite a todos. Queria fazer hoje, né, o apelo aos nossos congressistas pela derrubada dos vetos do presidente Bolsonaro. A gente sabe que pode contar com o Congresso, né? Espera continuar contando com o Congresso nesse momento tão importante de derrubar desses vetos. Né, um momento que hoje a gente registra recorde no número de mortes de Covid no país. Eu estou vendo aqui 2.841 mortes no dia, muito triste, né? Mas a saída que a gente tem é a ciência, a saída que a gente tem é o investimento em vacina, é a vacinação da população, é o investimento em ciência para a retomada do crescimento do país. Então, queria fazer esse apelo no dia de hoje pelo apoio dos senadores e deputados, né, pela derrubada desses 2 vetos do presidente Bolsonaro no FNDCT, que vai ter um papel tão importante para o nosso país, tão importante na retomada do crescimento e da soberania, né, da nossa ciência. Principalmente hoje, a gente não pode deixar de olhar para essa questão da saúde pública, né, das vacinas da pandemia. Então, queria fazer esse apelo aos senadores. Esse apelo vem com esses 131 mil essas pessoas que assinaram esse abaixo-assinado, né? A sociedade dá essa importância para a ciência, quer ser vacinada, e a gente vem fazer esse apelo hoje. Muito obrigada a todos, boa noite. Bom, Fernando, na sequência eu passo para a Jana, então, do CNI. Perfeito. Eu agradeço muito a iniciativa do senador vir ao nosso encontro receber esse material e deixar claro que esse material é uma grande esperança que nós temos nessa luta que essas pessoas, essas instituições têm em conseguir consolidar o FNDCT como algo previsível e aplicável, porque até então não se conseguia fazer absolutamente nada, porque não se sabia o que iria acontecer se fosse acontecer alguma coisa. Então, nós temos muita esperança de que o Congresso, na Câmara, no Senado, se sensibilize à importância que o FNDCT tem, senador, para o país, em vários segmentos. Já se falou aqui, na soberania, na independência, na área social, na área tecnológica. O Fórum de CIT, que eu represento aqui, ele é composto de 28 entidades de representação dos servidores, ou seja, grupos de sindicatos, inclusive o SINGCT faz parte do fórum também, e esse pessoal se mobilizou muito para obter essa coleta de assinaturas, que, como o Ildeu falou no começo, é até um pouco difícil, porque são assuntos que a população e muita gente não conhece ou não tem visão do peso que é importante. Veto, FNDCT, são palavras que até são difíceis no nosso ambiente tecnológico, nas nossas atividades. Mas o mais importante, senador, é que nós estamos entregando esse abaixo-assinado com mais de 130 mil assinaturas para que as duas casas possam um pouco mais se sensibilizar e, com a ajuda, com a colaboração, com o empenho do senador veneziano, eu acredito que nós vamos conseguir sensibilizar a grande maioria da Câmara, a grande maioria do Senado. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Fernando. Essa palavra, então, para a Jana Sagazzi, da CNI. Boa noite, senador veneziano. Boa noite aqui aos parceiros, a nossa parceira, e também a todas as pessoas que nos seguem.
esse momento é um momento muito importante, porque ele reúne tanto as instituições, né, que vêm trabalhando juntas, alinhadas, né, para fortalecer a ciência, tecnologia e inovação no Brasil, quanto as pessoas, né, que assinaram esse manifesto e que se posicionaram a favor de CTI para o Brasil. O Brasil, na verdade, o Luiz já até mencionou, a gente tem ficado muito mal colocado, né, nos rankings internacionais de inovação, de competitividade, né? O Brasil caiu 15 posições nos últimos 10 anos no principal ranking de inovação, né? E também nós temos reduzido, a Pintec nos mostra isso, a taxa de inovação empresarial no Brasil, né? Então, e também acho que é importante citar que temos investido muito menos em pesquisa e desenvolvimento que os países mais inovadores, né? O Brasil, hoje, a gente estima que deve estar investindo por volta de 0,5% do PIB, enquanto os países do OCDE investem acima de 2% do PIB, sendo que Israel e Coreia do Sul chegam a 5% do PIB. Por quê? Porque existe um reconhecimento da importância estratégica de se fortalecer a ciência, tecnologia e inovação nos países, que essa área, de fato, é o vetor para o desenvolvimento. Então, sem a ciência, tecnologia e inovação, nós não conseguiremos, né, enfrentar essa crise sanitária enorme, mas também a crise econômica e social, né? E também a gente não vai conseguir voltar a crescer, porque a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais para que os países se desenvolvam, e não poderia ser diferente no Brasil. O FNDCT é o principal instrumento no Brasil para o desenvolvimento de CTI. Ainda que a gente consiga derrubar esse veto, ainda que a gente consiga, de fato, utilizar os recursos do fundo na sua finalidade, que no fundo, que nós gostaríamos, a gente ainda vai continuar investindo muito menos do que o mundo está investindo hoje na área de CTI. Então, nós consideramos, aí eu falo em nome da indústria, né, fundamental, né, que esse veto seja retirado para que a gente possa investir o mínimo possível, né, nesse momento tão grave que nós estamos vivendo. A gente precisa, sim, desenvolver os nossos remédios, as nossas vacinas, as empresas precisam implementar os seus projetos, né, para se tornarem mais competitivas, e somente assim a gente vai conseguir gerar empregos de qualidade e qualidade de vida para a nossa população. Então, nós contamos, né, com o apoio do senhor, do Senado, da Câmara dos Deputados, nessa questão que é tão fundamental para o futuro do nosso país. Obrigada. Obrigado, Giana. Senador, nós agora queremos lhe entregar agora o abaixo-assinado e passar a palavra para o senhor, né? Eu não sei se a gente consegue, Jéssica, compartilhar aqui, se eu ter uma ideia, são 5.890 páginas de assinaturas, né? Pode ir passando. Primeiro com as entidades, são mais de 100 entidades e sociedades científicas, que representam milhões de pessoas aí, nessa luta, né? Só de entidades são 6 ou 7 páginas, né? Vejam vocês, de sociedades científicas. Olha a mobilização feita em defesa do FNDCT. E, na sequência, né, só para o senhor ver, as assinaturas já de pessoas físicas, 131 mil pessoas, né? Então, esse é o arquivo que nós estamos enviando em PDF para o seu gabinete, para que o senhor faça a entrega ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado Federal, que é o senador Rodrigo Pacheco. Acho que poderia tirar, Jéssica, o compartilhamento, né? Já temos uma ideia do tamanho, da dimensão da nossa mobilização. Amanhã teremos a votação. Nós sabemos que o governo propôs um acordo
né, de derrubada do primeiro veto, que é o veto que contingencia, que impede o descontingenciamento, né, que retira o mecanismo que impede o contingenciamento dos recursos futuros, mas mantém aquele que não libera os recursos de 2020. Nós concordamos com esse encaminhamento, desde que nós tenhamos, de fato, a queda do que para nós é o mais importante, que é o veto que impede o contingenciamento daqui para frente. Então, essa votação se dará amanhã no Senado e nós contamos com os senadores e deputados amigos da ciência lá e, com certeza, entre eles, da ciência, tecnologia e inovação, temos o senador veneziano Vital do Rego. Veneziano, queria passar para você, então, a palavra agora para falar com as entidades presentes e todos aqueles que nos acompanham e que assistirão a nossa live salva aí no canal do ictp.br no YouTube. Contigo a palavra, senador. Querido, da mesma forma como todos os companheiros e todas as companheiras se esmeraram em usar rapidamente, mas tão bem, o tempo, eu quero lhe agradecer. Eu fico comovido pela confiança que você, alguns dos companheiros que tiveram a se expor, eu os conheço, como Roberto e outros, mas fico comovido, de fato, porque essa é uma luta que merece de todos nós, primeiro, o reconhecimento. Afinal de contas, não é tão fácil, muito pelo contrário, é muito difícil você lidar com uma realidade onde estamos nós inseridos, combatendo, né, contra uma visão de retrocessos, uma visão que nos apequena interna e diante dos olhos do mundo. Não é fácil. Hoje citamos casos referentes àquilo que mais nos deixa ansiosos, agoniados, traumatizados, que são os que envolvem as milhares de famílias brasileiras. Enlutados estamos há um ano, Celso e companheiros, representantes de tantas entidades que subscrevem esse apelo em nome dos outros tantos milhares e milhões de brasileiros que não tiveram a oportunidade de fazê-lo. Então, a gente está tratando sobre a vacinação e, ora, imagine nós se o Brasil tivesse, ao longo da sua caminhada, mesmo no reconhecimento que foi dito, com a presença institucionalizada do Congresso Nacional, através de novas e importantes legislações, mas se nós tivéssemos tido uma regularidade, uma reiterada forma de crer que, através da ciência, dos avanços na tecnologia, da pesquisa, na valorização das nossas universidades, sem torná-las aos olhares de muitos, demonizando-as, como nós observamos nesses 2 últimos anos, sem fragilizar e enfraquecer o serviço público. Então, contra todo esse cenário, ou nesse cenário, vocês fizeram um trabalho e tiveram um envolvimento, Celso, fantástico, que vocês conseguiram romper. Eu recordo-me muito bem quando nós fizemos audiências públicas, não sei, em 2019, até Roberto estava, Fernando estava, aqui na CCJ, não sei se foi na CCJ ou numa comissão especial, e nós receávamos na discussão sobre as extinções de fundos, e lá estava o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. E foi uma luta que, naquele momento, terminou sendo exitosa, mas difícil. Ora, seria, ao nosso ver, algo tão lógico de ter a acolhida de todos a partir do próprio grupo que politicamente defende o governo, mas não foi. Houve a necessária disposição de envolvermos e de nos engajar. Então, Celso, eu quero, inclusive, ao receber esse material, reconfortado com a confiança que todos vocês têm em nós, o presidente Rodrigo Pacheco, que foi seu colega na Câmara Federal, como eu fui, tendo a grande honra de acompanhá-lo na condição também de nosso ministro, ele me pediu para que aqui pudesse estar a representá-lo, porque ele está presidindo, nesse exato instante ainda, a sessão do Senado da República. Eu farei essa entrega e amanhã, sem sombra de dúvidas, estarei
a defender, mesmo diante de algo que vocês já construíram e conquistaram, que foi esse acordo com o governo federal, mas é importante que nós ressaltemos o trabalho, o engajamento, a dedicação, a crença que vocês que fazem a ciência em nosso país demonstraram, né? Ou seja, desde a vitória da aprovação do projeto de iniciativa legislativa do senador, que também foi nosso companheiro deputado, Isalci Lucas, e, posteriormente, aquilo que nós observamos no ano passado. Então, meus amigos, minhas amigas, muito grato, muito honrado em poder estar participando desta luta, né? Não há absolutamente palavras reparadoras, muito pelo contrário, há sim de continuarmos a mostrar que o Brasil perdeu muito tempo, mas muito tempo mesmo, e ainda, mesmo tendo perdido tempo, nos mostramos fortes. Imaginemos nós o quanto seríamos se tivéssemos nos utilizado da lógica que se apresenta a todos nós. Então, eu encerro aqui as minhas palavras. Quero crer que, ao final do dia de amanhã, nós estaremos consumando esse acordo que vocês construíram e que o Congresso vai reafirmar-se, porque, afinal de contas, nós não podemos desconhecer que, no momento em que o presidente da República, mesmo usando das suas prerrogativas, veta os cernes destas propostas legislativas, desconhece que, francamente, majoritariamente mesmo, nós nos dispunhamos de forma diferente do que foi a visão presidencial. Então, vamos fazer valer a visão que o Congresso teve no ano passado, que é exatamente a visão de tantas e tantas milhares de pessoas que se fazem representar nestas duas casas, que são casas representativas, nesse instante. Então, meu calorosíssimo abraço, durmam mais tranquilo, porque amanhã, tranquilos mais, teremos uma noite de sono quando superarmos essa etapa. E falo como etapa porque, para quem vivencia de sobressaltos e de solavancos em nosso país, são etapas que precisamos vencê-las dia a dia. Grande abraço a todos vocês. Muitíssimo grato, Celso, por você me permitir, ao lado de pessoas tão muito mais importantes do que eu, tão muito mais engajadas, e a quem serei sempre devedor por estar conhecendo muito daquilo que não conhecia. Grande abraço a todos. Obrigado, senador. Obrigado a todas as entidades dessa luta árdua aí, né, que travamos. Agradecer a equipe do SBPC pela infraestrutura do abaixo-assinado, a Fernanda, que no final do dia pareou comigo para enviar os arquivos, e também a Jéssica e a Areta, que estão no backstage aí, garantindo essa live de última hora. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, senador. Um abraço. Boa noite.